Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Meu nome é Naraline Menezes e hoje nós iremos trabalhar as narrativas ficcionais. No primeiro momento, nós faremos uma relembrança daquilo que nós já estudamos nos anos iniciais. O que é uma narrativa? Em primeiro lugar, nós vamos descobrir o que seria uma narrativa. Quais os elementos necessários para que um determinado texto seja classificado como uma narrativa? Então, vamos ao conceito. Narrativa: ação, efeito ou processo de narrar, relatar, expor um fato, um acontecimento, uma situação real ou fictícia, e é a técnica utilizada para contar histórias. Ela traz a ideia de movimento. O que é ficcional? Ficcional é o termo usado para designar uma narrativa imaginária, irreal ou refletir obras de arte criadas a partir da imaginação. E o que seria uma narrativa ficcional, turma? Vamos ao conceito. É uma história de ficção, ou seja, foi criada com um determinado fim, como entretenimento, reflexão, entre outros. Texto narrativo é um gênero que se caracteriza pela estrutura de acompanhar a trajetória de um ou mais personagens em determinado tempo, lugar. Normalmente utiliza a lógica da causa e da consequência. Para que uma ação se movimente, outra, consequentemente, mantém a ideia de movimento. Estrutura do texto narrativo. O texto narrativo ele é dividido em 4 partes. Primeiramente, a situação inicial, logo em seguida vem um conflito, depois um clímax e a situação final, também chamada de desfecho. O que seria uma situação inicial? Descreve as personagens, descreve os locais, apresenta o problema que irá alterar a rotina ou a vida de algum personagem. Ele faz uma apresentação da história na situação inicial. O que seria um conflito? O conflito é um conjunto de acontecimentos que geram uma intriga dentro da narrativa. E o clímax? É um momento de maior tensão dentro da narrativa. Ele prepara o leitor ou o ouvinte para a resolução de um conflito e a finalização da história. E o que seria a situação final ou o desfecho? No final da história, aquela complicação, aquele clímax, aquele conflito, ele é resolvido, os personagens se transformam, tudo se resolve, é o famoso o final feliz, né? Nas narrativas ficcionais, é o feliz para sempre. E agora nós iremos fazer a leitura de um texto para que nós possamos identificar o que é uma situação inicial, o que é um conflito, o que é um clímax e o que é um desfecho. O título do texto é O Lobo e o Cordeiro. Estava um lobo bebendo água num ribeiro, quando avistou um cordeiro que também bebia da mesma água. Um pouco mais abaixo, mal viu o cordeiro. O lobo foi falar com ele de cara feia, mostrando os dentes. Como tem a ousadia de turvar a água onde eu estou bebendo? Respondeu o cordeiro humildemente. Eu estou bebendo mais abaixo, por isso não posso turvar a água que você bebe. Ainda respondes, insolente? Retorquiu o lobo, cada vez mais colérico. Já há 6 meses o teu pai me fez o mesmo. Respondeu o cordeiro. Nesse tempo, senhor, ainda eu não era nascido, não tenho culpa. Sim, tens, replicou o lobo, que estragastes todo o pasto do meu campo. Mas isso não pode ser, disse o cordeiro, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais uma palavra, saltou sobre ele e logo o degolou e o comeu. E agora nós iremos fazer essa divisão, essa repartição de qual a parte do texto que é a situação inicial, qual a parte é o conflito, qual a parte é o clímax e qual a parte é o desfecho. No primeiro parágrafo é a situação inicial. Eu faço uma apresentação do texto.
Estava o lobo bebendo a água num ribeiro. Eu apresento o meu personagem, que é o lobo, apresento o espaço, que é um ribeiro, quando avistou um cordeiro, e apresentei o segundo componente, que é o segundo personagem, que é o cordeiro. Um pouco mais abaixo, mal viu o cordeiro, o lobo foi falar com ele. Nesse momento, ele está preparando para que a segunda parte do texto ela entre em ação, que é a parte do conflito. Então, ele apresenta o espaço, apresenta os personagens, para logo em seguida, os próximos parágrafos falarem sobre o conflito. No segundo momento, nós temos a parte do conflito, que ele diz assim: como tem a ousadia de turvar a água que eu estou bebendo? Nesse momento, ele está tentando procurar uma confusão, um conflito, porque o cordeiro ele está bebendo bem mais abaixo de onde o lobo bebe, justamente para não ter problema, mas o lobo procura uma situação para gerar um conflito. No terceiro momento, tem a questão do clímax, que é o grande pico da história. Ainda respondes, insolentes, retorquiu o lobo cada vez mais colérico. Ele não tinha nenhum motivo para infortunar o pobre do cordeiro, porque ele não turvou a água. Mesmo assim, ele vai lá e gera todo um transtorno. E aí ele ainda diz assim: mas isso não pode ser, disse o cordeiro, porque eu ainda nem tinha dente, eu não fiz nada de mal, eu não errei, eu não acabei com o pasto, eu não turvei a água. Esse é o clímax da história, é o momento de maior tensão. E por último, nós temos o desfecho, né? O lobo, sem mais palavras, saltou sobre ele e logo degolou e comeu. Acabou a história. Nesse momento, o lobo acaba com a vida do cordeiro e aí a situação final se encerra, o lobo morre e a história acaba. E aí, nesse texto, nós temos um exemplo clássico do que seria uma situação inicial, um conflito, um clímax e um desfecho. Esse texto é uma fábula. Que gênero textual é? É uma fábula, que é uma composição literária em que os personagens são sempre animais e eles apresentam características humanas, tais como fala, como costumes. Estas histórias são geralmente feitas para a criança e terminam com um ensinamento, uma moral de caráter instrutivo. E agora nós vamos passar para a parte dos elementos da narrativa. A narrativa possui alguns elementos, que é o enredo, o tempo, o narrador, os personagens, o espaço e o discurso dentro do texto. O que seria o enredo? Trata-se do assunto da trama, contada de maneira linear ou não linear. Ela pode ser começo, meio e fim, ou posso ter uns flashbacks no meio da história ou até mesmo no início. Mas há uma sucessão de acontecimentos. No segundo momento, nós temos o tempo. O tempo determina o período em que a história se passa. Existem dois tipos de tempo, que é o tempo cronológico e o tempo psicológico. Um tempo cronológico seria aquele em que há marcação de períodos históricos ou datas. O psicológico é uma sequência de ações lineares em que não há necessariamente a presença do tempo do calendário especificamente. E nós temos a presença de um narrador, por isso que é uma narrativa. Esse narrador ele pode ser um narrador personagem, quando ele participa da história como narrador. Ele pode ser um narrador observador, quando ele não participa da história, mas ele conhece todos os fatos. Ele sabe, inclusive, o que os personagens vão fazer no próximo ato, na próxima cena. Esse narrador observador ele está sempre em terceira pessoa. E o narrador onisciente é aquele que conhece toda a história, inclusive sabe exatamente o que os personagens estão pensando. Logo em seguida, nós temos os personagens, que são as pessoas que participam, né, que podem ser pessoas, podem ser animais, que são os personagens que vão compor a história, que vão dar vida. Nós temos o espaço, que é o local onde se passa a história, e nós temos o discurso. Dentro do texto, o discurso pode ser direto ou o discurso pode ser indireto. O discurso direto é quando os personagens falam diretamente dentro do texto. Nós temos a presença de um travessão e o personagem ele tem uma passagem de voz direta, é a produção fiel da fala da personagem. Como, por exemplo, como tens a ousadia de turvar a água onde eu estou bebendo? Esse é um discurso direto.
quando o lobo se dirige diretamente ao cordeiro. No discurso indireto, é caracterizado pela intervenção do narrador. Já não é mais exatamente o personagem quem fala. Quem dá voz ao personagem é o narrador. As palavras do personagem são ditas pelo narrador. Esse discurso indireto, ele está sempre em terceira pessoa. Um exemplo. O lobo, então, perguntou como o cordeiro tinha a ousadia de turvar a água que ele estava bebendo. Elementos da narrativa. Agora nós vamos retirar de dentro do texto os elementos da narrativa, o lobo e o cordeiro. Enredo. No texto Lobo e o Cordeiro, o enredo se caracteriza pelo encontro entre o lobo e o cordeiro às margens do ribeiro, naquele primeiro momento em que eles se encontram, que eles vão tomar água. O tempo. O tempo ele é psicológico porque ele não há presença de datas, nem fatos históricos, nem absolutamente nada que caracterize como uma estação, nada do tipo. O espaço fica muito bem definido e delimitado, que é um ribeiro, né? As margens de um ribeiro. O narrador é um narrador observador, pois o texto está escrito em terceira pessoa e o texto foi contado, a história foi contada por alguém que observou, mas não participou. Os personagens ficam claros também, que é o lobo e o cordeiro. E o discurso, nós temos discurso direto com a presença da fala do lobo e a presença da fala do cordeiro. E essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Quem tiver dúvida, por gentileza, acesse a plataforma Eduque, revise essa aula, anote as dúvidas, assista novamente. Até a próxima aula. Tchau, tchau!